vários caminhos, buscando soluções. Olá, graça e paz, tudo bem? Que bom que você apertou o play desse vídeo. Chegamos a mais um vídeo no meu canal. Que Deus venha abençoar o teu dia e que esta palavra que vai ser liberada possa falar ao teu coração. Amém? Vamos para a palavra do Senhor? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que se encontra lá no livro de Ruth. Ruth, seu capítulo de número 1. Versículo de número 1 e versículo de número 6. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1 e versículo de número 6. Nos diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 6: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Existe uma citação de uma informação que na Segunda Guerra Mundial houve tantas coisas, aconteceram tantas coisas, tantas vidas foram dizimadas, tantas vidas que foram mortas dentro de câmaras de gás, terror, pânico, medo, fome. E depois que passou a Segunda Guerra Mundial, as crianças que participaram da Segunda Guerra Mundial, elas foram acolhidas e levadas a um orfanato. Estas crianças que foram cuidadas dentro deste orfanato, deu-se uma situação que ninguém esperava. Quando estas crianças elas foram cuidadas, foram guardadas e chegou o momento delas irem dormir, havia uma inquietação, havia uma situação onde assustou a todos que estavam cuidando destas crianças no orfanato, que ninguém entendeu nada. Essa inquietação, esse pânico na vida destas crianças, e isso mexeu muito com os psicólogos que estavam cuidando delas. E houve um psicólogo que fez o seguinte: ele falou: precisamos usar de um método. Qual método? Precisamos dar pão para cada uma dessas crianças, não pão para comer, mas que elas venham dormir agarradas com pão, para que assim essa inquietação venha passar. Esse psicólogo pediu que fizesse isso e foi feito. Na mão dessas crianças foi dada um pedaço de pão antes delas dormir, e já houve um grande espanto. Essas crianças não estavam mais inquietas, não havia mais pânico na vida delas, e elas dormiram bem e acordaram bem, porque entenderam que no dia seguinte tinha pão na mão delas. A fome traz isso. A fome traz inquietação, a fome traz pânico, a fome traz terror. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o texto que foi lido de Ruth, capítulo 1, vem falando justamente de uma família que sai de Belém e vai para os campos de Moabe. O significado da palavra Belém é casa do pão, ou casa de pão. Só que observe aqui, Belém leva o nome de casa do pão, porém aquilo que está acontecendo em Belém é falta de pão, falta de alimento. E faz com que essas pessoas que são de Belém saiam e vão para Moabe em busca de alimento. A fome, agora trazendo para os dias de hoje,
tem muita gente com fome de pão. Não de pão que venha saciar a fome. Em Amós vem falando sobre isso. Que Deus permite que venha fome, não de pão que alimenta a minha fome, mas da palavra de Deus. Estamos vivendo um período onde tem muita gente correndo atrás de pão. Porém, o pão que estas pessoas estão em busca é o pão que venha favorecer a si mesmo. Eu quero dizer que nós temos até o ingrediente do pão, mas será que nós estamos tendo pão para poder oferecer para o povo? Porque isso me preocupa quando eu vejo essa situação acontecendo, de Elimeleque saindo de Moabe, saindo de Belém, indo para Moabe. É uma situação desesperadora, aonde o lugar tinha que ter pão, não tem. Então Elimeleque vai junto com a sua família em busca de pão. Aí eu quero trazendo para os dias de hoje para a nossa reflexão. Será que nessa padaria aqui eu só sei do ingrediente ou eu estou oferecendo o pão? Que pão? O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Eu não posso oferecer um alimento que vai satisfazer a mim, mas eu preciso oferecer um alimento que vai fazer os outros refletirem verdadeiramente do que é servir a Jesus Cristo. Ainda que a fome esteja instaurada, eu preciso entender que eu não posso sair de Belém. Eu preciso permanecer de Belém, em Belém. E qual é a atitude que eu tenho que fazer estando em Belém? Orar, para que aconteça um avivamento, e se porventura não tem pão, passe a ter pão. E muitas das vezes esse pão pode estar com você, e você está colocando desculpas, porque os outros não têm pão, mas talvez você tenha pão para oferecer, mas não está oferecendo. Reflita nisso, que o pão que está sendo oferecido hoje é um pão que me faz pensar. Que pão é esse que estão oferecendo, que está massageando o ego? Que pão é esse que estão oferecendo, que está supervalorizando as pessoas e não Deus? Que pão é esse que não é mais teocêntrico? Que pão nós estamos oferecendo? O pão que venha fazer com que eu ganhe tapa nas costas? O pão que venha me trazer riquezas? Não estou dizendo que é errado ter, mas o ter não pode estar acima do que é ser. Eu sou o portador, aquele que leva o pão. E se tem gente sendo saciada, se tem gente que tinha fome, e a fome está sendo saciada pelo pão, verdades bíblicas que estão sendo aplicadas, consequentemente o Senhor vai cuidando de mim e não vai me deixando ter falta de nada. Só que o problema é existencial, está tendo falta de pão, ou está fazendo com que muita gente venha bater cabeça por aí, pensando que é pão, ou esse lugar está tendo pão, mas na verdade é só um ingrediente. Eu não preciso ter o ingrediente, eu preciso realmente oferecer um pão sem mistura. Reflita nessa palavra, porque no versículo 6 vem dizendo: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Quando Elimeleque sai com a sua família e vai para Moabe, Moabe é justamente aquilo que não agrada a Deus. Houve o desespero. Quem vai para Moabe? Moabe significa terra estrangeira. Em terra estrangeira existe adoração que não agrada a Deus. E o Deus lá da terra de Moabe, as práticas religiosas erradas, é o sinal daquilo que o mundo tem para oferecer hoje. O que? Justamente aquilo que não agrada a Deus. E indo para Moabe, Elimeleque e a sua família, Elimeleque morre, seus 2 filhos morrem, provavelmente de pão. Vão em busca de pão, não encontram pão,
morrem. A terra de Moabe é uma terra árida, não com cultivo, não com plantações para a criação de gados e ovelhas. Então, nessa terra seca e árida, provavelmente esses homens morreram também de fome. E o pano de fundo é: estas mulheres também estão desesperadas. Porém, houve uma notícia, que em Belém, em Belém, o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. O que isso está acontecendo? Ou o que isso significa? Significa dizer que Deus visitou Belém e deu pão para o seu povo novamente. Faz o seguinte: em vez de você ficar murmurando da Belém que você está e quer sair, faça diferente. Não saia da Belém, permaneça em Belém, mas permanecendo em Belém, você não pode murmurar nem questionar. Clame por um avivamento. Se existe falta de pão, clame pelo pão. E talvez, reflita nisso, o pão pode estar com você e você está negando oferecer pão para os outros. Fique com essa palavra. Permaneça em Belém. Não pode faltar pão na padaria, porque tem muita gente precisando matar ou saciar sua fome. Que fome é essa? Do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fique com esta palavra, que Deus abençoe o seu dia. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, deixe um comentário, deixe um like, que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, fique na paz.